e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso culto, convido os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 13, obrigado, Chester, do versículo 13 até o versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Farei a leitura, os irmãos acompanhem comigo, por favor. Diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vamos orar? Deus, nesse momento nós agradecemos o Senhor por sua palavra, pela oportunidade que temos de abri-la, liberdade que temos, ó Pai, de cultuar o Senhor e de aprender acerca da sua palavra. Somos gratos ao Senhor, Deus, por tamanho privilégio que nós temos, tanto de podermos abrir a Tua palavra, como o meu privilégio de poder explanar a Sua palavra. Por isso, nesse momento, nós pedimos a Deus que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, possa nos guiar, que Ele seja o nosso mestre, que Ele nos ensine acerca do Senhor, da pessoa do Senhor, do plano de salvação, e que nos dê segurança acerca da nossa fé, ó Deus. Colocamos-nos diante do Senhor, sabendo que o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou João, iluminará nossa mente e atuará no nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, dando continuidade aí à nossa série de sermões na Epístola de João, com o tema a segurança na fé, nós temos falado aí que João tem o objetivo de nos dar segurança, certeza acerca da nossa salvação. A semana passada, nós vimos que João ele nos dá a segurança acerca da nossa fé, nos ensinando que nós devemos provar, que nós devemos testar os espíritos, né? Ele havia dito que uma forma de testar se alguém é vindo da parte de Deus é provando os espíritos. Nessa perícope, nesse trecho que nós acabamos de ler, João ele vai também nos ensinar a termos certeza da nossa fé, mas dessa vez pelas evidências. Ele vai nos ensinar a olhar para as evidências, para nós compararmos com a nossa vida, para nós termos certeza e segurança acerca da nossa fé. Como é característico do ensino de João, ele trará novamente um assunto sobre o qual já discorreu. Eu já falei para os irmãos que ele tem essa característica. Ele traz um assunto, depois ele retira aquele assunto, depois ele traz o assunto de volta, e ele vai expandindo e aprofundando-se naquele ensino. Então, novamente, ele vai fazer isso. Por isso, nós vemos que ele vai trazer duas frases com que ele concluiu o parágrafo anterior. Ele vai falar sobre Deus permanecer em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Ele vai trazer essas duas frases de novo, elas são retomadas e serão agora mais desenvolvidas por João. João, na sessão anterior, nos deu argumentos inquestionáveis para que nós tivéssemos ou demonstrássemos o mútuo amor enfocado no Pai e no Filho. Nós olharíamos para o amor de Deus, pelo fato de que Deus é amor, e pela manifestação do amor de Deus, que é o seu Filho enviado morto na cruz em nosso favor, e por isso nós também amaríamos o irmão, nós também demonstraríamos amor pelo irmão, baseados e enfocados no amor de Deus, porque nós devemos refletir o amor de Deus. Agora João ele vai enfocar não a pessoa do Pai somente e do Filho, mas agora ele vai introduzir um enfoque sobre o papel do Espírito Santo na nossa tarefa de amar o próximo. O assunto que João está discorrendo aqui ainda é o assunto do amor, mas agora nesse texto ele vai entrelaçar os dois testes
que ele havia trazido a nós. Primeiro teste da perfeita doutrina, né? O teste doutrinário da crença em Jesus Cristo, e agora o teste social, que é o teste do amor. Ele vai entrelaçar esses dois testes, essas duas provas, para nos trazer a certeza ou a segurança acerca da nossa fé. Nos lembrando que lá no capítulo 5, versículo 13, ele nos fala que esse é o seu objetivo, nos dá segurança, nos dá certeza acerca da nossa fé, e ele vai aplicando esses testes que nós chamamos de teste doutrinário, teste social, teste moral, para que nós tenhamos segurança acerca da nossa fé. Na nossa perícope também agora, João fazendo a junção de dois testes, o social e o doutrinário, ele tem o objetivo de assegurar-nos da certeza da nossa salvação quanto ao aspecto da nossa comunhão com Deus. Ele nos mostrará e nos dará evidências que nós podemos olhar, averiguar, que nós estamos em comunhão com Deus, que a nossa relação, que a nossa união com Deus, a nossa comunhão com Deus é perfeita. Então João, ele nos traz critérios ou evidências para que nós averiguemos a nossa comunhão com Deus. Esse será o nosso tema, as evidências da comunhão com Deus. Como que nós podemos ter certeza se nós estamos em comunhão com Deus? Se nós estamos em união, que nós costumamos chamar a união mística do crente com Deus. Como que eu posso ter certeza se eu de fato estou em comunhão com Deus? E João, ele vai discorrer sobre isso, ele vai nos mostrar, em primeiro lugar, que uma evidência da nossa comunhão com Deus é a dádiva do Espírito Santo. Versículo 13, João diz o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. João agora volta ao tema da comunhão com Deus. Não é a primeira vez que João está falando acerca da comunhão com Deus. Se os irmãos olharem comigo, lá no capítulo 2, versículo 24, ele já havia falado acerca dessa comunhão com Deus. Ele havia dito o seguinte: olha, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. No capítulo 3, versículo 24, João também havia dito a mesma coisa. Olha, 3, 24, ele diz o seguinte: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E agora João traz esse assunto novamente, e ele vai discorrer mais acerca. Além da guarda dos mandamentos, além de nós sabermos que se nós permanecermos naquilo que ouvimos, Deus permanece em nós, ele nos dará mais uma evidência da nossa comunhão com Deus. E ele diz que uma das evidências da nossa comunhão com Deus é a dádiva do Espírito Santo. O fato de Deus permanecer em nós, ou a permanência de Deus em nós, é um enfoque de João. Se vocês notarem, ele tem a palavra permanecer como sendo palavra-chave aqui nesse capítulo. Se nós olharmos o versículo 13, ele vai falar sobre permanecer. Olha, capítulo 4, versículo 13, ele diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. No versículo 15, ele vai repetir: olha, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então esse é um enfoque de João, nos mostrar a nossa comunhão com Deus, para que nós tenhamos segurança acerca da nossa relação com Deus, que de fato nós estamos permanecendo em Deus, que de fato nós temos comunhão com Deus. Uma vez que já foi dito pelo apóstolo João que nós não podemos ver Deus, ele já havia dito que nós não podemos ver a Deus, ele agora vai nos dar uma evidência visível, ou algo que seja evidente da sua presença, por meio do Espírito Santo, o qual habita em nós. Então, se Deus não pode ser visto, tem como eu saber que eu estou em comunhão com Deus, mesmo Deus não podendo ser visto. E João diz: olha, a comunhão com o Pai pode se perceber por meio da dádiva do Espírito Santo. O conhecimento derivado da presença do Espírito Santo, ele vem a nós de duas formas, porque a pergunta que nós podemos fazer é: como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo também?
eu faço a pergunta, como que eu sei se eu estou em comunhão com Deus? Aí eu falo, através da dádiva do Espírito Santo. Aí a pergunta pode recorrer, como que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? E é isso que João vai discorrer. Em primeiro lugar, é possível nós sabermos que nós temos o Espírito Santo por meio do testemunho interno. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, 16, vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há um testemunho interno acerca da nossa filiação, que nos dá certeza. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito, nos dando a certeza da nossa condição de filhos de Deus. Então existe um testemunho interno dito por apóstolo Paulo lá em Romanos 8,16. Mas há uma segunda forma pela qual nós podemos saber que o Espírito Santo habita em nós, é por meio da sua operação em nós, por meio da sua manifestação em nós. O Espírito Santo, quando ele habita em nós e ele opera em nós, ele faz com que em nós evidencie o seu fruto, entre os quais eu quero destacar um aqui, que é o que o apóstolo João está dando evidência. Ele está tratando como não sendo mais importante, mas como sendo dos aspectos importantes na vida da igreja, é o amor. Uma forma pela qual eu sei se eu tenho a habitação e a operação do Espírito Santo é pelo fruto, ou pela manifestação do fruto que ele opera em minha vida. Então o apóstolo João diz, olha, nisto nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Ele testifica internamente a nós que nós somos filhos de Deus, a nossa posição, a nossa condição de filhos, e ao mesmo tempo ele opera em nós, trazendo algo que não é normal em nós, não é natural em nós. Vocês se lembram que eu falei que aquele amor que João está descrevendo aqui não é algo que brota em nós de maneira natural. É aquele amor abnegado, altruísta, sacrificial, amor que zela pela vida do outro, que pensa no outro, que socorre o outro. Esse amor não é um amor natural. E o apóstolo João vai dizer, olha, esse amor só brota da operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando nós olhamos para essa evidência, tanto do testemunho interno, não há no nosso coração nenhuma sombra de dúvidas quanto à nossa condição diante de Deus, que Deus é o nosso Pai e nós estamos na condição de filhos, e que o amor e as demais manifestações e operações do Espírito se evidenciam em nós, nós podemos ter certeza da presença ou da habitação do Espírito em nós. Por isso João vai dizer, olha, a dádiva do Espírito é uma evidência da comunhão com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, João vai dizer que as evidências da comunhão com Deus não é somente pela operação do Espírito Santo ou pela habitação dele em nós, mas também por aquilo que se desenrola, se desenvolve por meio do Espírito. Tudo que João vai falar agora na sequência tem a ver com a habitação do Espírito em nós, é a operação dele em nós. Eu já até adiantei um pouco sobre o amor, e depois eu vou discorrer mais sobre ele, porque o versículo 16 fala sobre o amor, mas algo também que nos é dado por meio da operação do Espírito Santo é o dom da fé. E João vai dizer, olha, uma evidência da nossa comunhão com Deus é a dádiva do Espírito, é aquilo que ele opera em nós, aquilo que ele cria no nosso coração, que é a fé. E ele diz assim no versículo 14: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele vai dizer que nós sabemos também que Deus permanece em nós e nós nele, porque cremos em Cristo como sendo Filho de Deus. A nossa fé em Jesus também é uma evidência da operação do Espírito Santo, da habitação e da operação do Espírito Santo em nós. A certeza cristã repousa num fato histórico. Quando João está dizendo aqui, olha, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo, ele está falando a respeito do testemunho apostólico, do fato deles ter visto a obra de Cristo, tanto o nascimento miraculoso de Jesus, como as suas obras miraculosas, os seus milagres, como a sua morte na cruz, a sua ressurreição,
a sua ascensão. Tudo isso está no pensamento de João, quando ele fala aqui que eles testificaram, a nossa fé, ela repousa sobre um fato histórico atestado pelos próprios apóstolos. Então a nossa fé, ou a fé cristã, ela repousa sobre um fato histórico objetivo da missão e da experiência do Messias. Os próprios apóstolos foram testemunhas oculares, dos quais João fazia parte, daquilo que Jesus fez. E ele está dizendo, olha, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Nós nos lembramos que eles foram testemunhas oculares, principalmente daquela oportunidade do batismo de Jesus, daquela ocasião, quando Jesus ele entra na água lá para ser batizado, diz que uma voz brada dos céus e diz, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E ali, naquele momento, desce o Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba. Ali estão as 3 pessoas da Trindade em atuação, evidenciando que de fato, e testificando que de fato Jesus veio ao mundo como enviado de Deus, como aquele que deveria vir para salvar o mundo dos seus pecados. Então, João está atestando o fato histórico da encarnação de Jesus, do fato de que Jesus de fato é o Filho de Deus, que se encarnou para morrer na cruz. Então, quando João coloca aqui, que aquele que e nós somos testemunhas que o Pai enviou ao Filho como Salvador do mundo, nós precisamos também fazer uma distinção. João não está falando a respeito de uma salvação universal. Quando ele está falando do mundo aqui, ele está falando que não é somente de agora só de um povo, como eram os judeus. Agora a salvação é para todos, judeus e gentios, e que de fato eles testificaram tanto a confirmação da identidade de Jesus como sendo o Messias, aquele a quem Deus havia enviado, como eles foram testemunhas oculares dos feitos miraculosos de Jesus, e que de fato ele é o Redentor prometido por Deus. Então, primeiramente, nós temos o testemunho interno do Espírito Santo, e nós temos agora o testemunho apostólico. São 2 testemunhas acerca das evidências da nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus se repousa no fato de que nos foi dada a dádiva do Espírito, e que esse Espírito mesmo atua em nós, fazendo com que nós creiamos no testemunho que Deus nos legou por meio dos apóstolos. Quando nós olhamos para os testemunhos dos apóstolos, por meio da atuação do Espírito Santo, ele cria, ou ele nos dá o dom da fé, para que nós creiamos que de fato aquilo aconteceu como é narrado pelos apóstolos. A obra principal do Espírito Santo entre os homens foi criar o testemunho apostólico a favor de Jesus, ensinando aos apóstolos que aquilo que eles tinham visto, e capacitando eles a entender que aquilo que eles tinham visto e ouvido era um testemunho acerca do Filho de Deus, acerca da sua obra, e de que aquele Jesus, aquele que morreu na cruz, aparentemente em fraqueza, é o próprio Filho de Deus encarnado. Então, o Espírito Santo não somente nos habilita a crer, como também habilitou os próprios apóstolos a entenderem que aquilo que Jesus foi fazer na cruz não era sinal de fraqueza, como pensavam muitos na sua época, mas era de fato o pagamento da nossa dívida por causa dos nossos pecados. Por isso que o apóstolo João vai colocar, olha, e nós temos visto e testemunhamos que de fato o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Eles não somente são testemunhas de proclamação, de anúncio, mas eles foram testemunhas oculares de todos os fatos acontecidos. Desde o nascimento até a ascensão de Jesus, esses homens foram testemunhas. Então, a nossa fé, é preciso repetir, ela não se repousa sobre algo que não se pode provar. A nossa fé, ela se repousa sobre um fato histórico atestado por muitos, entre os quais o apóstolo João era uma testemunha. Primeiro o testemunho interno do Espírito Santo, e agora o testemunho apostólico, sobre o qual a nossa fé é gerada, ou a nossa fé é apoiada, que é a palavra apostólica. João também vai falar no versículo 15, que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Há uma prova objetiva, histórica, no fato de Jesus ser enviado ao mundo. Essa prova ela é objetiva, ela é histórica, ela é um fato.
Ela prova a divindade de Jesus, porque todos os apóstolos foram testemunhas oculares dos milagres, dos feitos de Jesus. Por isso que João, lá no seu evangelho, no seu primeiro escrito, ele vai dizer que Jesus fez muitos sinais além daqueles, mas aqueles foram escritos para que nós tenhamos fé nele. Mas uma coisa é nós termos o legado apostólico, a Escritura, a palavra de Deus, e outra coisa é isso ser eficiente, é nós crermos de coração nisso. Sem o Espírito Santo atuando nas nossas mentes, nós não conseguimos crer. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que nós temos as Escrituras, como muitas pessoas têm, mas que nós também cremos na palavra de Deus. Nós cremos nas Escrituras, que aquilo que se testifica acerca de Jesus é verdadeiro. Porque não adianta nada ter a Escritura, ter a Bíblia, mas não crer nos fatos ali narrados. Então, João diz que por meio do Espírito Santo, cada crente faz a sua confissão para a salvação, sendo que essa fé, ela brota no coração pela atuação, operação do Espírito Santo, e que não é somente uma confissão dos lábios, mas é uma confissão do coração, porque é possível que alguém professe com os lábios, mas não creia no coração. E quando João diz que aquele que confessar, ele não está falando somente de uma profissão de fé com os lábios, mas ele está falando de uma confissão do coração, que é fruto da habitação do Espírito Santo nele. Então, primeiro João vai dizer, olha, vocês sabem que estão em comunhão com Deus, porque o Espírito Santo habita em vocês. E como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Pela operação do Espírito Santo. Primeiro, ele dá um testemunho interno, Romanos 8,16. E segundo, ele opera em nós, criando em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. O amor entre um deles que eu coloquei aqui como evidente, e também a fé. Sem a iluminação e a atuação do Espírito Santo, nós não temos ou não professaremos a fé verdadeira, ou a fé salvadora, que é a fé que não somente professa, mas que crê de fato, e que se descansa no fato atestado, que no nosso caso aqui, é confessar Jesus como sendo o Filho de Deus. Aqui nós temos uma confissão de fé, quando fala Jesus como sendo o Filho de Deus, uma confissão de fé acerca da divindade de Jesus. Então, por meio do Espírito, cada crente faz essa confissão para a salvação. Assim, como diz o Senhor, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Então, pelo testemunho exterior, que é a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada a nós, o legado apostólico, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo, quando a palavra chega aos nossos ouvidos, ela não somente chega aos ouvidos, mas ela também entra no nosso coração, fazendo brotar fé do nosso coração. Essa confissão que é gerada pela atuação do Espírito, ela não é somente uma profissão de fé com os lábios, mas do coração, por causa da operação interior do Espírito Santo em nós. Então, fé e confissão aqui são usadas no mesmo sentido pelo apóstolo João, pois ainda que os hipócritas falsamente se gabam de possuir fé, somente aqueles que creram ou que têm a habitação do Espírito Santo, que foram dotados pelo dom da fé, conseguem crer no coração. Então é isso que João está falando. Duas evidências: primeiro, a dádiva do Espírito; segundo, o dom da fé, que é a operação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, iluminando a nossa mente para o entendimento e capacitando o nosso coração a repousar na certeza de que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou e morreu na cruz por nós. Mas João não vai parar por aí, a nossa fé ou a nossa comunhão com Deus não se repousa somente na dádiva do Espírito Santo, não se repousa somente na fé ou no dom da fé, mas ele vai dizer que a nossa comunhão com Deus também pode ser evidenciada ou se evidencia pela permanência no amor. Versículo 16, João diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus
é amor. E aquele que permanece em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Eu falei para os irmãos que a habitação do Espírito Santo, quando ele opera em nós, ele faz com que haja fruto em nós, né? Quando nós vamos olhar lá para Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que o primeiro fruto alistado lá como sendo fruto, né, do Espírito, eu costumo falar que não é frutos, mas é fruto, né? É uma mexerica com vários gomos, né? E o amor é o primeiro citado lá como fluindo do Espírito Santo, como fluindo do Espírito Santo. Então, o amor, como diz João, ele testifica a nossa comunhão e o amor que Deus tem por nós. Quando nós olhamos para o fato de que Deus envia o seu próprio Filho para morrer na cruz, que Deus envia Jesus para morrer por nós quando nós não merecemos, sem que nós tenhamos mérito algum, por isso que João vai dizer, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque quando nós olhamos para nós, para o fato da nossa condição de pecadores, que de fato nós não merecemos sermos alvos do amor de Deus, nós temos certeza de que Ele nos amou pelo fato de que Ele enviou o seu Filho ao mundo como manifestação e prova do seu amor. Quando nós olhamos para a capacidade de Deus de enviar o seu Filho unigênito, como João vai dizer, né? Porque ele é o único que usa essa expressão, o único Filho de Deus é doado, ou é enviado, ou é moído na cruz em nosso favor. Isso nos dá certeza do amor que Deus tem por nós, porque Ele não poupou o seu único Filho, pelo contrário, né? Tendo somente o Filho unigênito, Ele envia esse Filho para morrer na cruz por nós. Então João vai dizer que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. O fato de que Deus envia o seu Filho ao mundo para morrer por pecadores nos dá confiança no amor de Deus. Não há dúvidas que o amor de Deus por nós é grande, como o próprio João vai dizer lá em João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Então a missão histórica de Jesus tanto é prova do amor de Deus, como da divindade do Filho. Quando Jesus vem ao mundo é testificado, tanto a manifestação é a manifestação do amor de Deus, como também a manifestação da sua própria divindade, porque os discípulos mesmos foram testemunhas oculares dos milagres operados por Jesus, e aquele que é o maior milagre de todos, né? A ressurreição de Jesus. Eles foram testemunhas oculares do fato de que Jesus não foi vencido pela morte. Eles foram testemunhas oculares da ascensão de Jesus. Eles foram testemunhas oculares da obra pela qual Jesus o capacitou, ou o Espírito de Deus os capacitou a fazer. Quando os discípulos chegavam nos lugares, né, as pessoas diziam, lá vem aqueles que têm transtornado o mundo, porque eles estavam cheios do Espírito, e o Espírito atuava por meio deles. E uma das características distintivas da igreja, na época dos apóstolos, era justamente o amor. Então, o amor de Deus é evidenciado na pessoa do Filho, como também deve ser refletido por nós. Nós devemos refletir o amor de Deus. Se Deus é amor, e ele vai repetir de novo no versículo 16, onde ele diz, olha, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Quando ele está falando de permanecer no amor aqui, ele está retornando ao assunto do teste social, do amor ao próximo. E ele está dizendo, olha, uma das evidências da habitação e da operação do Espírito Santo na nossa vida, é que nós passamos a amar o próximo. Vocês se lembram que ele tinha dado o comando lá atrás, né? E ele havia dito, amemos-nos uns aos outros. E agora ele está dizendo assim, olha, ninguém consegue amar o próximo, ou ninguém consegue amar da forma com que João tem descrito a nós, senão pela operação do Espírito Santo. O homem, no seu estado decaído, ele não consegue manifestar esse amor que as Escrituras exigem de nós. Somente quando o Espírito Santo habita e atua no homem, é que ele consegue demonstrar esse amor. E esse amor que nós demonstramos
que não é um amor natural, que inato em nós mesmo, mas como operação do Espírito Santo, ele testifica a nós, ele evidencia, ele nos dá segurança, ele nos dá certeza de que nós estamos em comunhão com Deus, porque se Deus é amor e nós amamos, nós estamos refletindo o amor de Deus. Eu gosto muito de algo que foi dito, acho que João Calvino é que vai dizer, que ele vai dizer assim: nós não amamos a parte de Deus, amamos porque refletimos o seu amor. Somos como a lua, nós não temos luz própria, apenas refletimos a luz do sol. A fonte do amor não está em nós, mas está em Deus. E é isso que João ele vem trazendo a nós, ele vem testificando, ele vem nos mostrando evidências, não condições, irmãos. Nós precisamos entender, isso aqui não é condições para que nós tenhamos comunhão com Deus, mas é evidência de que nós estamos em comunhão com Deus. A primeira evidência é a dádiva do Espírito. O apóstolo João vai dizer: nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Há um testemunho interno e há a operação do Espírito. Segundo, ele vai dizer: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A fé. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito. E em terceiro lugar, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, irmãos, permanecer no amor seria levar uma vida de amor aos irmãos, que consiste em assistência às suas necessidades físicas, materiais, em ações concretas e práticas. Isso é permanecer no amor. Não é somente professar que amamos, não é somente falar com os lábios que amamos, mas vocês se lembram que eu falei que amor, conforme João, não é sentimento, mas é movimento. É nós irmos em direção daqueles que precisam de nós, seja qual for a sua necessidade. Algumas pessoas precisarão de assistência física, mas há pessoas que também precisam de assistência espiritual, de conhecer acerca desse amor que Deus tem por nós, de conhecer acerca desse amor que levou o próprio Deus a entregar o seu próprio Filho para ser morto em favor de pecadores. Então nós podemos nos mover em direção aos irmãos, ou demonstrar o nosso amor pelos irmãos de duas formas: através do socorro físico e através do socorro espiritual, que é a proclamação do Evangelho. Vai depender da operação do Espírito Santo para que ele creia, assim como aconteceu conosco. Então, João, ele nos dá evidências para que nós tenhamos segurança acerca da nossa fé. Quando nós começarmos a indagarmos: será que eu estou em comunhão com Deus? Será que eu estou em perfeita comunhão com Deus? E começar a se levantar questionamentos e dúvidas acerca da nossa comunhão com Deus, basta que nós olhemos para as evidências que a Escritura nos dá acerca dessa comunhão. A dádiva do Espírito, a fé e o amor são evidências da nossa comunhão com Deus. Para a gente encerrar, eu gostaria de contar para vocês uma história. Eu não sei quem que é o personagem, é colocado aqui, eu tirei da internet, mas não colocou quem que é o personagem, mas ele conta que determinada vez ele se encontrou com um homem, um vendedor, e ele então decidiu cumprimentar aquela pessoa, ou falar um oi, e ele falou assim: eu vou falar mais do que um oi, e ele diz o seguinte: olha, você sabia que existe algo maravilhoso, que é a salvação, para esse homem? E diz que esse homem então olha para ele de maneira profunda, e ele diz assim: eu sei que há algo maior do que a salvação. E diz que ele ficou assustado e falou: algo maior do que a salvação? E ele diz assim: algo maior do que a salvação é saber que além da salvação eu tenho comunhão com aquele que me salvou. É isso que João está atestando para nós. Nós não somente fomos salvos, mas nós estamos em comunhão com Deus. Ele permanece, nós permanecemos nele e ele em nós. E há evidências disso. Nós podemos atestar, nós podemos provar de que nós estamos em comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe
e que nós tenhamos sempre essa certeza, né, da nossa comunhão com Deus, baseada na dádiva do Espírito, baseado na fé que nos foi dada, porque nós não cremos pelo raciocínio lógico do nosso próprio intelecto, mas Deus atuou através do seu Espírito, iluminando a nossa mente e habilitando o nosso coração, e também pelo fruto do Espírito que opera em nós, que é, entre os quais um deles é o amor. Nos lembremos lá que na lista de Gálatas há muitos gomos nessa fruta, né? Nós não podemos falar que temos somente o amor, nós devemos ter todos. Se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos manifestar todos aqueles gomos lá desse fruto, certo? Que Deus nos abençoe, mas que o amor uns para com os outros seja evidente na nossa vida, porque Jesus disse que nisso todos saberiam que nós somos os seus discípulos, em que nós amemos uns aos outros. Isso é a evidência da fé. Quem crê, ama. Fé e amor são duas faces da mesma moeda, conforme João. Por isso que ele vai entrelaçar os dois textos aí, porque fé e amor andam junto. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo opere, atue em nós, nos habilitando a ter uma fé verdadeira, uma fé sincera, que não é somente o proclamar de lábios, mas principalmente uma fé que vem do coração, uma fé que descansa e se apoia na certeza de que Jesus é o nosso Salvador, e que a evidência do amor seja manifestada em nós como igreja, que o amor mútuo seja visto em nós como sendo discípulos de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra, pelo fato de que o Senhor, ó Deus, por meio do apóstolo João, testifica ao nosso coração acerca da segurança da nossa fé. A nossa fé não se apoia em coisas que não podem ser atestadas ou provadas, pelo contrário, a nossa fé, ela é apoiada sobre fatos atestados, dos quais o próprio apóstolo João foi testemunha ocular. Por isso, ó Deus, ele testifica a nós que de fato Jesus é o Filho de Deus. Ele viu os seus milagres, a manifestação do seu poder, a sua transfiguração, ele viu a sua ascensão, a sua ressurreição. Jesus de fato é o Filho de Deus que se encarnou, ele ouviu dos céus o testemunho do Pai. Por isso, ó Deus, não pode haver dúvidas no nosso coração acerca da pessoa de Cristo. De fato, ele é o Filho de Deus. Como também, ó Deus, não há dúvidas no nosso coração acerca da obra de Cristo. De fato, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo com uma missão: morrer na cruz no nosso lugar, ó Deus, ser o nosso substituto. Então, quanto à pessoa, ele é o Filho de Deus, e quanto à obra, ó Deus, ele veio para ser o Salvador do mundo, para pagar a penalidade do nosso pecado. Ó Deus, isso é maravilhoso demais, porque de fato o Senhor, através do seu Espírito Santo, tem nos levado a crer, e quando nós cremos em Jesus como sendo o nosso único e suficiente Salvador, nós, ó Deus, iniciamos uma relação com o Senhor, de maneira, ó Deus, que Jesus possa ser o caminho que nos conduz ao Senhor, e nós permanecemos no Senhor, temos comunhão perfeita com o Senhor, de maneira que por meio da comunhão no Senhor, nós passamos a refletir o seu caráter, ó Deus. Assim como o Senhor é amor, nós demonstramos amor pela atuação do seu Espírito em nós. Deus, obrigado pela dádiva do Espírito, porque ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque ele nos outorgou o dom da fé, e porque ele tem operado em nós e feito com que nós manifestemos também o seu amor, ó Deus. Nós sabemos que não é natural do homem amar da forma com que João nos descreve aqui. Não é natural que nós demonstremos um amor altruísta, abnegado, um amor de serviço, mas o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado, o Senhor tem nos capacitado a amar dessa forma, de maneira que nós refletimos o amor do Senhor, porque o Senhor mesmo é o amor, a própria essência do amor. Deus, que nosso coração se firme, se apoie nessas evidências,
e que nós temos plena convicção, plena certeza de que nós estamos em comunhão com o Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por sua palavra, pelo Espírito Santo do Senhor que abriu a nossa mente, trabalhou no nosso coração, e que agora, ó Deus, nós saiamos daqui, ó Deus, cheio do desejo de manifestar o amor do Senhor, de refletir o seu amor, assim como a lua reflete a luz do sol, que nós possamos refletir o caráter do Senhor no mundo, mostrando de fato quem nós somos, ó Deus, a nossa posição e com quem nós estamos em comunhão, que é o Senhor, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoal, vamos passar para os nossos avisos. Essa é a semana de oração, então, de segunda a sexta, até a partir das 19h30, nós teremos aí a semana de oração, certo? Segunda a sexta. Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas e culto vespertino às 19 horas. Essa é a liturgia para a semana. Liturgia e mensagem. Segunda-feira eu vou fazer, terça-feira o Carlos, quarta-feira o Luiz Gustavo, quinta-feira o Joel, sexta-feira o Chester. Essa é a liturgia do domingo, né? Escola Bíblica, o Diácono Júlio, e culto de adoração Paulo Henrique Martins. Escala das salinhas, EBD Paulo Henrique, à noite Maria Geralda. Entendeu, Paulo Henrique? Então você está à noite ao invés de manhã. Jovens e adolescentes. Quem está nos jovens e adolescentes para o próximo domingo? Alice? Certo. Pessoal, essa é a programação do MP, né? O Encontro de Gerações. Eu achei interessante a foto, né, gente? O Netinho lá, você vê, ele colocou um telefone e um celular, né? Ele está falando que na época de vocês não tinha celular ainda, aí, ó. Né? É por isso que tinha muito mais brincadeira, muito mais diversão, né? Porque os meninos não ficavam, né? Então ele colocou ali um versículo, vou ler, né? Seja constante o amor fraternal, Hebreus 13:1. Então na igreja sede, dia 11/9/2021, às 18h30. Estão convidados aí, pessoal. Esses são os aniversariantes do mês de setembro. Dia 11, a Cássia. Dia 20, o Luiz Eustáquio. Dia 21, o Júlio, e dia 27, o Modesto. Não temos visitante? Convido os irmãos que fiquem de pé para fazermos uma última oração. A gente já antecipa os parabéns, né? Mas eu costumo no dia mandar também uma mensagem e orar pela vida dos aniversariantes, todos. E se caso alguma vez a gente esquecer de alguém, ou se não estiver na nossa lista, os irmãos nos lembrem. Pode acontecer que nós falhemos aí nessa parte, tá certo? Quem foi o Chester? Chester, encerre para a gente com uma oração, por favor, pedindo a Deus que aplique essa palavra na nossa vida e que nos dê uma boa noite de descanso, se Ele permitir, né? Um excelente dia amanhã.